irmãos, estamos aqui para mais uma transmissão do nosso seminário teológico, que funciona todas as quintas-feiras, às 19 horas, no templo da Igreja Batista Vida Plena, aqui em Nilópolis, na estrada Castelo Branco 907, aqui bem em frente à Praça Santos Dumont. Amém? Como nesses dias nós estamos com os cultos cancelados, então nós estamos fazendo a transmissão dessas aulas que são presenciais, mas que por motivo do coronavírus nós estamos fazendo transmissão online. Muito bom ter você conosco, lembrando que você pode participar da nossa aula através do YouTube, que é o canal oficial da igreja, e também do Facebook. Ali você pode fazer perguntas, você pode compartilhar algo sobre o estudo de hoje. O estudo de hoje é muito importante. Hoje a aula é sobre angelologia, isto é, a doutrina que estuda os anjos. Amém? Vamos aprender muitas coisas aqui e gostaríamos da sua participação. Antes da gente continuar, é importante que você compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula. Dá aquele joinha, tá? E não deixe de ativar também o sininho para que você receba as notificações. Eu quero chamar aqui a pastora Ilma, que está conosco, na nossa equipe de suporte aqui com o Serginho. Temos hoje aqui a presença também, nos visitando aqui, o pastor Anderson. Amém? E assim nós vamos orar e darmos início a essa aula tão importante. Vai dando um toque aí nos seus amigos e irmãos, da sua família, convidando-os a participar dessa transmissão e juntos vamos compartilhar, vamos caminhar juntos nesse estudo sobre os anjos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Boa noite, irmãos, a paz, muitas saudades, mas eu creio que tudo isso está bem próximo de terminar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar, bendizer o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai amado, por essa rica oportunidade de estar aqui, de estar na tua casa, Senhor, junto com os meus irmãos, num só propósito, Deus, de louvar o teu nome, em te engrandecer, aprender mais e mais de ti, da tua palavra. Senhor, nos ajuda a ter sensibilidade do Espírito, Pai amado. Abra o nosso entendimento, nos ajuda, Pai. Senhor Deus, a aprender, Senhor, e teu desejo, amar tua palavra, amar tua presença. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela vida do nosso pastor, muito obrigada, Senhor, pela vida do Serginho e de todos que têm ajudado, Senhor, a estar transmitindo, a usar esse veículo para chegar até os irmãos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, visita cada casa, Pai amado, representado por um que já esteja, Pai amado, ligadinho conosco. Senhor, desperta o teu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria mandar um forte abraço às nossas igrejas batistas de Vida Plena, que estão espalhadas, né, pelo Brasil, ali no Maranhão, nossa igreja, ali no conjunto Novo Tempo, pastor Elias, irmã Lúcia, nossa igreja que está sendo implantada também no centro em Timon, no Maranhão, né, também em Itaoca, em São Gonçalo, aqui na Chatuba, em Mesquita, e a todos os irmãos da igreja sede aqui em Nilópolis, um forte abraço. Amém? Vamos dar início então à nossa transmissão. Tem uma comunicação aí, Serginho, para nós? Sim, então, hoje nós vamos transmitir os slides. Você vai ter a oportunidade de acompanhar o slide, né, do nosso estudo, e vai ter também ali, num quadrinho à parte, né, a transmissão também direta, né, a gente falando. Mas tudo isso está disponível no YouTube, tá? Talvez você não vá ver no Facebook. Lá no YouTube você vai ter mais recursos, tá, da nossa aula de hoje. Então, se você puder migrar para o YouTube, eu acho que você vai ter uma transmissão mais técnica, mais profissional. Tá bom, queridos? Amém? Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, parte 1, porque essa aula deve ser dividida em 2 ou 3 partes.
parte 1, sobre a doutrina dos anjos. Bom, vamos lá. Ao nosso redor, há um mundo espiritual poderoso, populoso e de recursos superiores ao nosso mundo visível. Bons e maus espíritos passam em nosso meio, de um lugar para outro, com grande rapidez e movimentos imperceptíveis. Alguns desses espíritos se interessam pelo nosso bem-estar e outros, porém, estão empenhados em nos fazer o mal. Muitas pessoas questionam se existem realmente tais espíritos ou seres, quem são, onde se encontram e o que fazem. Essa doutrina sobre anjos permite-nos conhecer a origem, a existência, a natureza, a queda, a classificação, a obra e o destino dos anjos. Aí você tem uma imagem, né, de um anjo guerreiro, com a sua supremacia e poder sobre os homens, né? Me lembra aquele texto lá de Josué, quando o anjo do Senhor, né, aparece a Josué e diz que ele é o príncipe do exército dos céus. Muito bem, continuando. 3 aspectos de negligência desta doutrina. Primeiro, desde o princípio do cristianismo, os gnósticos, eles prestavam adoração aos anjos. Isto é condenado pela palavra do Senhor. E há uma referência lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 18. Depois, então, lá na Idade Média, com as crenças absurdas dos rituais de bruxaria envolvendo culto aos anjos, e também agora em nossos dias, estudos cabalísticos, né, esotéricos, místicos, estão ensinando novamente o culto aos anjos, por meio de bruxos sofisticados e modernos. Lembrando que nós não devemos, de maneira nenhuma, né, adorar os anjos. Continuando aqui, sabendo que antes de tudo, a existência e ministério dos anjos são fartamente ensinados nas Escrituras. Por isso, não podemos negligenciar os ensinos sagrados. Irmãos, muito importante que a gente atente para esse estudo. É um estudo que poucas vezes a gente vê sendo pregado nas igrejas, nos púlpitos, mas há uma importância tão grande para que a gente aprenda, inclusive, a trabalhar junto com os anjos do Senhor. Amém? Então nós não podemos ser negligentes nem ignorantes acerca dessa doutrina, tá? Então, assim como os anjos são servos de Deus, né, criados para servirem a Deus, para nos prestar também auxílio, nós temos que ter esse entendimento para que a gente possa fazer a obra do Senhor e fazermos de maneira alinhada com o ministério dos anjos. Amém, amados? Continuando. Segundo, a evidência de possessão demoníaca e adoração a demônios de forma veemente nos nossos dias. O apóstolo Paulo parece travar uma grande luta com a grande idolatria que considerava adoração a demônios. 1 Coríntios 10, 19, 21, você pode acompanhar aí na sua casa. Nos últimos dias, esta adoração aos demônios e a ídolos vai aumentar bastante, irmãos. Apocalipse 9, 20, 21. As pessoas estão se rendendo ao misticismo, ao esoterismo, cada vez mais nos nossos dias. Então será muito comum que as pessoas prestem culto aos anjos, mas os anjos não são, né, para serem adorados. Anjo não é Deus, anjo é uma criatura, um ser criado com um propósito, e o propósito é servir a Deus, e servindo a Deus, estarem servindo também aos seus filhos aqui na terra. Muito bem. Terceiro, a prática acentuada do espiritismo, que crescerá assustadoramente nos últimos dias,
conduzindo homens, mulheres e crianças a profundos caminhos de trevas e a cegueira espiritual. Depois você leia lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. E ainda a obra de Satanás e dos espíritos maléficos, atrapalhando o progresso da graça em nossos próprios corações e a obra de Deus no mundo. Tá? Então tá aí. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os bons e maus anjos. Os anjos maus, anjos caídos, a gente hoje usa o termo demônio, que é para diferenciar, mas também são anjos, ok? Eram anjos que serviam a Deus antes de se tornarem demônios. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta, a pastora Ilma vai estar transmitindo as perguntas que foram feitas através do YouTube e do Facebook, e nós teremos o maior prazer em compartilhar a sua pergunta aqui no nosso canal. Amém? Então, está aí essa imagem, né, que retrata, né, um homem. Geralmente o anjo, ele se apresenta em forma humana, tá? Talvez nessa imagem você esteja vendo aí, né, um anjo com asa, mas não quer dizer que todo anjo tenha asa, tá? Na verdade, o único anjo que a gente vê com asa são os serafins, tá? E os querubins, né? Mas isso não quer dizer que todo anjo tenha asa. Muitos anjos que apareceram, né, na palavra do Senhor, no Velho e no Novo Testamento, apareceram em forma humana sem asas. Então não pense que todo anjo tenha asa, ok? Continuando aqui a nossa aula. Nas tradições pagãs, algumas das quais influenciaram os judeus de tempos posteriores, os anjos eram às vezes considerados divinos e outras vezes fenômenos naturais. Eram seres que faziam boas ações em favor das pessoas, ou eram as próprias pessoas que praticavam o bem. Tal confusão está refletida no fato de que tanto a palavra hebraica malak quanto a grega angelos têm dois sentidos que nós vamos ver agora. O significado básico de cada uma delas é mensageiro. Mas este mensageiro, dependendo do contexto, pode ser um mensageiro humano comum ou um mensageiro celestial, um anjo. A Bíblia lá em Apocalipse vai se referir aos pastores das igrejas, né, das 7 igrejas do Apocalipse, como anjos. Ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja. Ali, no caso, a palavra é mensageiro, né? Se referindo a uma pessoa humana comum, que está ali no ofício de compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Então, o significado básico de anjo, nesse sentido, é mensageiro se referindo a uma pessoa comum, porque a palavra anjo quer dizer exatamente isso, mensageiro. As escrituras hebraicas atribuem nomes a somente 2 anjos: Gabriel, que iluminou o entendimento de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, de 21 a 27, e o arcanjo Miguel, que é o protetor de Israel, lá em Daniel capítulo 12, no versículo 1. Seguindo, o livro apócrifo de Tobias, que foi escrito no ano 200, entre 200 e 250 a.C., que não é um livro inspirado, mas nós podemos considerar como um livro histórico, inventou o arcanjo chamado Rafael, que repetidas vezes ajudou Tobias em situações difíceis. Nós não estamos aqui afirmando que verdadeiramente exista esse anjo Rafael, mas o livro de Tobias, que é um livro histórico do passado, faz referência a um anjo com esse nome. Todavia, né, nós não podemos afirmar, porque esse livro, como nós já dissemos, não é um livro inspirado. Realmente só existe um arcanjo, que é o Miguel, né, que está escrito lá em Judas, no versículo 9. Mais tarde, Filo, que viveu no ano 20 a 42, né, entre o ano 20 a.C. a 42 depois de Cristo, foi um filósofo judaico de Alexandria, no Egito.
ele retratou os anjos como mediadores entre Deus e a raça humana. Os anjos, criaturas subordinadas, habitavam nos ares, como os servos dos poderes de Deus. Eram almas incorpóreas, sendo totalmente inteligentes em tudo e possuindo pensamentos puros. Mas nós queremos lembrar que só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. Amém? Então os anjos não são mediadores. Os anjos são seres que estão a serviço de Deus para servir ao homem. Amém, amados? Glória a Deus. Continuando aqui. Nos primeiros séculos do cristianismo, durante o período do Novo Testamento, os fariseus acreditavam que os anjos fossem seres sobrenaturais que frequentemente comunicavam a vontade de Deus. Atos capítulo 23, no versículo 8. Já os saduceus, todavia, influenciados pela filosofia grega, eles diziam que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito. Quer dizer, os saduceus não acreditavam na existência dos anjos. Para eles, os anjos não passavam de bons pensamentos e intenções do coração humano. Continuando então, tem a imagem dos anjos, geralmente quase sempre retratada, com asas, voando, mas nós já dissemos que nem sempre foi assim. Nos primeiros séculos depois de Cristo, os pais da igreja, foram aqueles primeiros cristãos, no início da igreja primitiva, pouco disseram a respeito dos anjos. A maior parte da sua atenção era dedicada a outros assuntos, geralmente referentes à natureza de Cristo. Mesmo assim, todos eles acreditavam na existência dos anjos. Por exemplo, Inácio de Antioquia foi um dos primeiros pais da igreja. Ele acreditava que a salvação dos anjos dependia do sangue de Cristo. Bom, deixa eu comentar aqui essa colocação aqui do Inácio de Antioquia. Não há salvação para anjos. Os anjos não possuem um representante da raça angelical que possa ter morrido por eles. Jesus, ele veio para representar a humanidade. Jesus é o Filho do homem, amém? O representante da raça humana. O apóstolo Paulo chega a fazer uma analogia comparando Jesus ao segundo Adão. Isto é, teve o primeiro Adão, que representou a raça no início, e o segundo Adão, que está representando a raça agora. Porque o Adão agora era um representante de uma raça caída, pecadora, falida, que estava sujeito à morte espiritual e física, e agora Deus providenciou um segundo Adão, que vai agora dar início a uma nova raça de eleitos, de salvos, de filhos de Deus. Amém? Então não há um representante para os anjos. Por quê? Porque os anjos foram criados em série, como nós vamos ver aqui, uma determinada quantidade de uma única vez. Ao contrário do homem, que foi criado um ser, uma pessoa, dessa pessoa, Deus gerou uma outra pessoa, da mesma pessoa gerou uma outra pessoa, e depois todas as demais pessoas, surgiram dessas pessoas. Então vejam que todos nós saímos de um, tá? Então há uma representação da humanidade numa única pessoa, inicialmente em Adão e agora em Jesus. Os anjos não foram assim. Então não há salvação para os anjos. As perguntinhas começaram a chegar. Vamos responder. O nosso irmão Vitor Ribeiro pergunta: existe quantos tipos de anjo e quais as diferenças entre eles? Então, a gente vai falar aqui sobre os anjos, arcanjos, serafins.
os querubins, os principados, potestades, né, hostes espirituais da maldade. A Bíblia, ela fala sobre diversos tipos de anjos. Inclusive surgiu a doutrina da hierarquia angelical. Enfim, né, são vários tipos realmente de anjos que existem. Um outro pai da igreja chamado Orígenes, que viveu no ano 182 a 251 depois de Cristo, ele declarou a impecabilidade dos anjos, afirmando que se foi possível a queda de um anjo, talvez seja possível a salvação de um demônio. Semelhante posicionamento acabou por ser rejeitado pelos concílios eclesiásticos que surgiram naquela época. Então, mais uma vez, eu quero afirmar que não há salvação para demônios. Amém? Lembrando, inclusive, que o lugar de habitação dos anjos não havia tentação. Eles não foram influenciados. Eles não foram motivados a pecarem. Amém? Eles não estavam debaixo de uma influência, né, de uma tentação pecaminosa. Já o ser humano estava debaixo de uma influência, de uma tentação, o que também não justifica a decisão do homem escolher o pecado. Amém? Mas eu só quero fazer essa diferença de que o ambiente em que Lúcifer e os anjos se encontravam era um ambiente isento totalmente de maldade, de tentação, de pecado. E ainda assim, eles escolheram a rebelião. Bom, no ano 400, né, Jerônimo, depois de Cristo, acreditava que anjos da guarda eram dados aos seres humanos quando do nascimento destes, né? Então era mais ou menos assim, uma pessoa nascia e aí um anjinho da guarda era designado para acompanhar essa pessoa durante toda a sua vida. Irmão, isso não é bíblico. Não existe anjo da guarda. Tá? Quem nos guarda sobretudo é o Senhor. E os anjos são enviados, né, para nos servirem, nos socorrerem às vezes, entrarem em lutas espirituais em nosso favor. E dependendo de qual seja a circunstância ou a situação, pode ser um anjo, pode ser alguns anjos, pode ser, quem sabe, um exército de anjos. Então não existe essa ideia, a Bíblia não nos dá essa orientação, esse ensino de que cada pessoa tenha um anjo da guarda. Esse, na verdade, era um entendimento de alguns irmãos da igreja primitiva, influenciados por um entendimento judaico, tá? De que cada pessoa tinha um anjo, mas não era exatamente um anjo da guarda. Lembra daquela passagem, por exemplo, quando Pedro é libertado, né, da prisão por um anjo, e ele busca lá o local onde estão os discípulos reunidos, uma moça vem atender a porta, e todos pensavam que Pedro havia morrido, e quando ela vê o Pedro, ela fica assustada, de tão assustada, ela nem abre a porta, ela volta correndo para anunciar aos demais discípulos, e diz assim, deve ser o anjo dele. Por quê? Porque tinha esse pensamento na época, que cada pessoa tinha um anjo. Era mais ou menos assim, como se fosse uma cópia sua no mundo espiritual. Entendeu? Então era mais ou menos essa ideia. Não era nem a ideia exatamente de um anjo da guarda, não. Era a ideia de que a pessoa tinha uma existência no mundo real físico e uma existência no mundo espiritual invisível. Entendeu? Então ela achou que era o anjo de Pedro, quer dizer, o Pedro morreu, mas o anjo dele ainda estava ali para se comunicar. Então era um pensamento, né, judaico daquela época, mas não é uma doutrina bíblica, ok? Então nós precisamos entender bem esse fato. Mais uma pergunta aqui. Nosso irmão Josimar Araújo pergunta: anjo tem livre arbítrio? Então, nós podemos entender que o anjo tem livre-arbítrio. Por quê? Porque, afinal de contas, foi uma decisão deles, de Lúcifer
e depois dos anjos que seguiram Lúcifer, foi uma decisão, uma escolha, né, individual. No caso, os anjos que seguiram Lúcifer, agora influenciados, mas sempre a escolha final é nossa, né? Por mais influenciados, por mais que você esteja submetido a uma tentação, sujeito a uma tentação, mas a decisão final é sempre nossa, é sempre sua. Então, baseado nisso, nós entendemos que sim, né? Deus fez seres e Deus deu a esses seres a capacidade da decisão e da escolha voluntária. Bom, há mais um pai da igreja aqui que eu quero citar, que foi Pedro Lombardo. Ele viveu nos anos entre 100 e 160 depois de Cristo, que acrescentou que um único anjo podia guardar muitas pessoas de uma só vez. Então, você vê que haviam várias ideias, né, sobre anjos. Um vai pensar que cada pessoa tem um anjo, o outro vai pensar que tem um anjo que vai guardar um grupo de pessoas, né? Então, são várias as ideias formuladas. Continuando aqui. Um outro pai da igreja, agora já nos anos 500, século 6 depois de Cristo, Dionísio, o Areopagita, ele contribuiu notavelmente para o estudo dos anjos. Ele retratou o anjo como uma imagem de Deus. Não exatamente Deus, né? Mas alguém que trazia, né, uma imagem, uma revelação da ação de Deus, uma manifestação da luz que estava oculta, um espelho puro, brilhante, sem defeito, nem impureza ou mancha. Um outro também chamado Irineu, né, que viveu um ano entre 130 e 195 depois de Cristo, também construiu hipóteses a respeito dessa hierarquia angelical. Então veja que esse pensamento sobre a hierarquia angelical, né, no caso anjos, e acima dos anjos arcanjos, acima dos arcanjos os serafins, acima dos serafins os querubins, essa ideia já vem remota lá do século II, né, bem ali no início da igreja primitiva. Depois também Gregório Magno, que viveu nos anos 540 a 604, já agora entrando no século VII, atribuiu aos anjos corpos celestiais. Sempre foi uma grande dúvida, se o anjo tem corpo, o anjo não tem corpo, né? A gente não vê, logo não tem corpo, mas no Velho Testamento retrata anjos que se manifestaram em corpo, inclusive alguns até se alimentaram, né? E aí fica a pergunta, afinal de contas, o anjo tem corpo, o anjo não tem corpo. Então, o Gregório entendeu, né, que tem corpo, mas são corpos celestiais, e não corpos como o nosso, né, materiais. Então, seria um corpo meio que metafísico, né, enfim, que tem essa capacidade de se manifestar, mas não de maneira material. Então há quem pense que o anjo tenha esse corpo especial. Há mais uma pergunta aqui. Josimar Araújo. O anjo pode se apresentar em forma humana? Muitos anjos, quero agradecer a participação dos nossos irmãos internautas, estão nos acompanhando nessa aula, nosso irmão Josimar, um abraço. Muitos anjos, né, se manifestam em forma humana. A maioria das manifestações angelicais na palavra de Deus foram em forma humana, com exceção dos serafins e dos querubins, mas a maioria foram em forma humana, né? Todavia, uma aparência diferente, né? E as pessoas identificavam que era um ser diferente, embora com aparência humana, mas tinha talvez um brilho, né? Um tamanho, uma aparência que caracterizava que não era um ser humano exatamente, entendeu? Alguns até chegaram a se prostrar diante desses seres, entendendo que eram seres divinos, né? Enfim, mas na maioria das vezes com aparência humana. Continuando o nosso estudo, ao raiar do século XIII, os anjos passaram a ser assunto de muita especulação. O teólogo italiano Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, entre 1225 e 1274,
formulou algumas perguntas, algumas relevantes a respeito dos anjos. 7 das suas 118 conjecturas sondavam as seguintes áreas. Ele perguntava: de que compõe o corpo de um anjo? Que sempre foi uma grande dúvida. Há mais de uma espécie de anjo? A Bíblia fala de vários tipos de anjo. Quando os anjos assumem a forma humana, exercem funções vitais do corpo, porque alguns anjos chegaram a comer, se alimentar como humano. E aí? Os anjos sabem quando é manhã e quando é entardecer? Conseguem entender muitos pensamentos ao mesmo tempo? Conhecem nossas intenções secretas, o que nós pensamos? Cremos que não. Por quê? Porque só Deus, um ser divino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem o poder da onisciência, que é exatamente saber conhecer aquilo que nós pensamos. Tem capacidade de falar uns com os outros? Possivelmente sim, senão como Lúcifer ia influenciar os demais anjos que caíram com eles, se eles não se comunicassem entre eles. Não é verdade? Então, Tomás de Aquino foi um teólogo na época do século XIII, que em busca de respostas, formulou centenas de perguntas acerca desse assunto tão importante que são os anjos. Vamos lá, pessoal participando, a gente fica feliz com a participação dos irmãos. Cláudia Lima. Nos dias de hoje, teve alguma aparição de algum anjo? Bom, os anjos aparecem nos dias de hoje. Irmãos, nós sabemos de muitos testemunhos, e nós não queremos aqui duvidar da experiência de ninguém, de maneira nenhuma. Eu conheço irmãos que me testemunharam, que relataram, que viram anjos, inclusive alguns que viram demônios. Eu, particularmente, nunca vi nem demônio e nem anjos do Senhor. Nunca tive essa experiência. Já tive algumas experiências sobrenaturais, poderia classificar dessa maneira, mas não exatamente com a visão de anjo. Então eu quero crer que sim, que nos dias de hoje os anjos continuam atuantes com certeza. Atuantes com certeza. Agora, aparecendo, talvez não seja tão comum, mas nós já ouvimos testemunhos de irmãos que viram. Agora, se essa aparição de repente foi só para aquele irmão, como no caso lá de Eliseu, que ele viu, mas o moço não viu, então foi uma aparição para Eliseu, mas não foi uma aparição para o moço que servia o profeta. Mas depois Eliseu orou e o moço passou a ver também. Então, de repente, pode acontecer que algum irmão tenha visto, e o que não quer dizer que todos viram. Quer dizer, não foi uma aparição exatamente como aconteceu na experiência com Abraão, onde o Abraão viu, a Sara viu, todos estavam ali, viram, como apareceram aqueles anjos lá aos pastores, na ocasião em que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, todos os pastores viram. Então, o que a gente percebe é que pode acontecer de uma pessoa ver e outra não, ou o anjo aparecer e todos verem. Amém? Mais uma perguntinha. Janaína Melo pergunta: anjo tem sexo? Não. Anjo não tem sexo, anjo não tem gênero. Tá? Por quê? Porque o anjo, ele é um ser. A gente poderia até dizer que o anjo é um ente. Não é um ser, é um ente. Tá certo? Individual. Um ente individual com manifestações pessoais, com características pessoais. Tá? Então o anjo, ele não é uma pessoa, tá? Com gênero. Não existe anjo homem e nem anjo mulher. Não existe anjo criança. De maneira nenhuma, a Bíblia não relata nenhum anjo bebê. As pessoas pensam que um bebê, quando morre, vai ser um anjinho no céu. Isso não é verdade, não existe anjinho. A Bíblia não faz menção de anjinho. Em nenhuma página da Bíblia você vai encontrar menção de anjinho. Isso aí é algo que foi criado pela mente humana, para poder caracterizar um bebê.
O bebê, quando ele morre, quando chegar a ocasião da ressurreição dos corpos, ele fica num estado intermediário no seio de Abraão, e quando, no tempo da dispensação, chegar a ocasião da ressurreição dos mortos, esse bebê vai ressuscitar com o corpo na estatura de varão perfeito. Ele não vai ressuscitar como bebê, ok? Mesmo um feto, né, que morre, ou mesmo um embrião que morre, tá, vai ressuscitar na estatura de um varão perfeito. Ou você consegue imaginar a ideia de um feto ressuscitando como feto, um embrião ressuscitando como embrião? Não tem lógica, né? Então, não há gênero entre anjos, não há guerra de sexo entre anjos, não há relação sexual entre anjos de forma alguma. Anjos, inclusive, desconhecem o que é amor. Por quê? Exatamente por isso, porque anjo não se relaciona, anjo não gera. O único ser que sabe o que é amor é o ser divino, que é Deus, que é o próprio amor, a essência dele é amor, amém? E os seres humanos, porque eles geram, amém? Eles multiplicam a espécie, tá? Então eles sabem o que é relacionamento na sua mais profunda intimidade e relação. Amém, amados? Pois não. O Vitor Ribeiro pergunta: como podemos fazer a distinção entre a aparição de um anjo na forma humana e uma teofania? Então, nós vamos perceber no Velho Testamento muitas manifestações, né, que nós chamamos de teofania, que são aquelas manifestações de Cristo, né, ou cristofania, que é a manifestação de Cristo no Velho Testamento, né? Nós vamos ver Cristo no Novo Testamento se manifestando como homem, mas antes ele se manifestava, né, não exatamente com o corpo material de homem, às vezes na forma de homem, mas não com o corpo materializado ainda. Foi materializar quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele já existia, mas o corpo foi gerado no ventre de Maria, né? O Cristo homem, amém? O Jesus homem, no caso, tá? Para ser mais teológico. No Velho Testamento, ele se manifestou em forma humana, e algumas vezes ficou caracterizado que não era um anjo comum. Por exemplo, aquela ocasião em que Josué se prostra diante dele, e ele aceita né, que Josué tenha se prostrado. Algumas vezes o anjo foi adorado no Velho Testamento e aceitou a adoração. Então isso caracteriza que aquele anjo, né, é um anjo do Senhor, no caso o anjo com letra maiúscula, para caracterizar que não era um anjo comum, né, mas que era Cristo se manifestando ali no Velho Testamento, como ocorreu lá no Monte Sinai, né, quando falou com Moisés, né, a Bíblia diz que um homem falou com Moisés no meio da sarça, né, quando falou com Jacó, quando se manifestou a Abraão, como falou com diversos personagens bíblicos. Amém? A Gina Silva pergunta: então a frase que os anjos se acampem ao redor de um irmão para guardar está errado? Não, está corretíssima. Está corretíssima. Os anjos foram criados exatamente para isso, para servirem aos filhos de Deus, aos servos do Senhor. Então eles estão acampados, o que não quer dizer que haja um anjo da guarda, que para onde você vai, tem um anjinho ali te acompanhando atrás de você ou do teu lado. Não, não é exatamente assim. Eles estão acampados, estão nos ares, né? Estão ali ao nosso redor. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, né? Então nós poderíamos classificar que ao redor, acampados. Acampado quer dizer o quê? Estão ali permanentemente, né? Nos ares. Fazendo o quê? Né? Estão ali prontos a atender, né, a uma ordem de Deus em nosso favor, em determinadas situações, tá certo? Então não está errado não, e não está errado você orar assim,
Principalmente quando você vai a um lugar que você classifica aquele lugar como uma área de risco, quando você vai fazer a obra de Deus, quando você vai fazer a obra do Senhor num local que caracteriza uma batalha espiritual muito grande, né? É correto você orar pedindo ao Senhor que envie os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor vão à frente, limpando os ares, repreendendo os demônios, amém? Limpando os céus daquele lugar, para que você, ao chegar ali, possa fazer a obra de Deus. É correto. Nós não podemos sermos vaidosos, como alguns pregadores que nós já vimos, inclusive, né? Que dão ordem ao anjo: anjo, vem para cá, anjo fica aqui, anjo fica ali. Não, irmão. Os anjos não estão debaixo das nossas ordens. Os anjos estão debaixo das ordens de Deus, em nosso favor. É diferente. Deus quem dá a eles a ordem de estarem ao nosso favor. Eu não tenho, por exemplo, uma autorização, como eu já vi pregadores fazerem em oração. Se eu ponho um querubim aqui, bota outro querubim, irmão, isso é uma meninice. Isso é uma meninice descabida de quem não conhece a palavra de Deus. Quer dizer que Deus vai mandar um querubim, né? Querubim nem tem essa função, tá certo? De guerrear nos ares, tá? Então, são pessoas assim que viajam, né? Com todo respeito, né? Tem aquela expressão, viajam na maionese. Viajam, vão embora, né? Nessas alucinações. Então a gente precisa ter entendimento, tá? Existem os anjos? Claro que existem. Estão nos ares, né? Prontos, acampados para receberem ordens de Deus em nosso favor? Sim. Podemos orar pedindo a Deus, né, que nos disponibilize anjos para irem conosco pelejar? Claro. Há muita sabedoria nessa oração, mas nós não podemos viajar. Amém? Vamos responder a mais uma pergunta. Marcele Alves pergunta: o diabo pode se transformar em um anjo bom para enganar alguém? Sim, a Bíblia fala sobre isso, que ele faria isso, que ele se transformaria em anjo de luz, né? E que os tempos seriam abreviados, que inclusive alguns de nós, mesmo tendo o Espírito Santo, né, essas manifestações de Lúcifer iam ser tão perfeitas, né, esses enganos, essas mentiras iam ser tão perfeitas, que talvez até mesmo os escolhidos iam acreditar, né? Então, ele tem essa capacidade sim. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo, para que a gente não venha a crer nos enganos, nas mentiras de Satanás. Olha só, quantas curas nós temos visto reais acontecendo aonde? Em terreiros de Umbanda e Candomblé, em terreiros de espiritismo kardecista, né? Onde médiuns são usados, né, para isso, tá certo? Então, é Deus que está fazendo aquela obra? Se é o próprio Deus que condena esse tipo de coisa, esses prognósticos, essas consultas a entes que já morreram, a Bíblia condena isso. Então, como pode, naquele ambiente onde as pessoas estão invocando entes passados, pessoas passadas, como o espírito do Dr. Fritz, como o espírito do Dr. sei lá o quê, né, que vai operar aquelas pessoas ali na hora, sem anestesia, sem higiene adequada, sem ambiente adequado, e as pessoas realmente são curadas, são mesmo, tá? Aquelas cirurgias feitas ali, tá? Inclusive confundindo a ciência, a medicina, são ações espirituais, estão ali acontecendo diretamente, objetos que flutuam em sessões kardecistas, são reais, então são ações, e que nós não vamos nos omitir em dizer, são ações de demônios disfarçados, de seres espirituais, de seres bons,
que não são, e tem enganado milhares mundo afora, infelizmente. Pois não. Malvina Marilda pergunta se foi o anjo Gabriel que apareceu para José. Foi, se eu não tiver enganado, creio que foi, né? Tem hora que me dá assim eu acho que foi o Gabriel mesmo que apareceu, né? Não só para José como para Maria. Tá? Só que para José foi em sonho, né? Não vamos esquecer disso. Tá? José sonhou, e aí no sonho ele recebe essa direção acerca do que ele tinha que fazer com relação a Maria, porque eles estavam noivos, naquela época noivo era praticamente casado, tanto que para você deixar de ser noivo, você tinha que divorciar. Na época de Jesus era assim. E aí a Maria vai visitar a prima Isabel, volta com 3 meses de barriga, o homem ficou sem saber o que fazer. Eles nunca tiveram relações, como é que ela pode voltar com uma barriguinha de 3 meses? Mas aí o anjo visita ele e revela a ele que tudo é uma vontade de Deus, está se cumprindo na vida de Maria e na vida dele também. Pois não, mais uma pergunta aqui. A Lucilene Neto. Os anjos participam do nosso nascimento ou da morte? Não há necessidade de participação alguma. Talvez em alguma situação ou circunstância muito especial, né, mas não vamos dizer que isso é uma doutrina, não vamos afirmar que isso seja, né, uma doutrina, ok? Comum, né, algo regular, tá certo? Mas talvez numa ocasião especial, vamos falar aí de um nascimento, onde de repente havia necessidade de uma intervenção divina, né, alguma coisa assim, e Deus tivesse que usar um anjo para, talvez alguma coisa assim muito especial, tá? Não vamos classificar isso como algo normal, comum, regular, não, de jeito nenhum, tá? Não há essa necessidade obrigatória, tá bom, querido? De jeito nenhum. Nossa pastora Cirlei Valentim faz o seguinte comentário, né? Tem muitos crentes que têm muito medo desses anjos decaídos. Tem alguns que aparecem para assustar, e muitos têm pavor e não usam de autoridade que Jesus nos dá. Fala aí. Pastora Cirlei, estamos aqui recebendo a visita também do pastor Bruno com a gente, pastor Bruno da pastora Lília, seja bem-vindo aqui ao nosso ambiente de transmissão. Pastora Cirlei, é verdade, isso entristece até a gente, quando a gente vê um crente. A Bíblia diz que o crente está onde? Do ponto de vista espiritual, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima dos principados e potestades. Como que um crente, como que está assentado juntamente com Cristo, que tem o Espírito Santo, que é Deus, habitando nele, vai ter medo de demônio? Aí eu vou brincar aqui, igual brinca alguns irmãos da nossa igreja. Um crente desse é o crente Nutella, né? Aquele crente fraquinho, né? Que não conhece a palavra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Como que você vai ter medo, né, de anjos caídos? Tá bom? Não. Então, quando você se deparar com uma pessoa que está endemoniada, ela está endemoniada, quer dizer que um demônio, que foi um dia um anjo, tá, incorporou nessa pessoa, assumiu o corpo dessa pessoa, tá? Por aí nós já podemos afirmar que anjo não tem corpo material, porque se tivesse corpo material, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? Se há corpo, é um corpo metafísico celestial diferente, tá? Mas nesse caso, esse corpo não é material, porque eles tomam posse de um corpo humano, e aí essa pessoa manifesta um demônio. Qualquer crente que tem o Espírito Santo de Deus tem autoridade para, em nome de Jesus, expulsar esse demônio. Não há motivo algum de receios. Amém? E se aparecer na sua casa um vulto, né, uma imagem, uma aparição de um demônio, não precisa ter medo. É repreender e mandar embora em nome de Jesus, e ele vai, porque ele está debaixo de uma autoridade espiritual, e você, servo de Deus, servo do Senhor, é uma autoridade espiritual,
sobre esses espíritos, sobre esses demônios. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, né? Então, anjos foram pintados e cultuados. Amém? Estamos em linha aí, Serginho? Estamos, né? Glória a Deus. Mais descritivos foram os retratos pintados pelos renascentistas. Representavam os anjos como figuras varonis, né? Aqueles homens, aqueles varões grandes, ou às vezes como crianças tocando harpa ou trombeta, bem diferente de Miguel, o arcanjo. Retratos pintados com péssimo gosto, né? Aqueles cupidinhos, gorduchinhos, né? Aqueles anjinhos tudo peladinho, gorduchinho, né? Parece estar com muito colesterol, né? Cheio de gordura, vestidos com pouca roupa, né? Estrategicamente colocados. Essas criaturas eram frequentemente usadas com um friso artístico, um ar artístico, surgiu muito na época do renascentismo. Nada disso é verdade, queridos, tá? Então muita gente até hoje é influenciado por essas imagens e pensam, né, que os anjos se manifestam assim. Isto não é verdade. Então você está vendo aí na imagem aí, né, um anjinho, né, tem uns que são mais gordinhos até, mas nada disso é verdade. Não existe anjinho, não há menção alguma na palavra de Deus sobre a existência de anjinhos, tá? Continuando, o cristianismo medieval assimilou a massa de especulações e, como consequência, começou a incluir a adoração aos anjos nas suas liturgias. Essa aberração continuou crescendo. Inclusive, o Papa Clemente X, né, no século XVII, ele decretou uma festa em homenagem aos anjos. Irmãos, nós não temos que prestar culto, nem homenagem, nem reverência, nada com relação aos anjos. Não faça isso. Anjos são seres criados por Deus para serviço. Servir a Deus, diretamente ao Senhor, ou servir a Deus, né, e debaixo das ordens de Deus nos servir. Anjo foi criado com um motivo específico: servir a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Então nós não devemos de maneira nenhuma prestar homenagem, reverência, culto, né? Tudo isso não passa de idolatria e ignorância. Continuando, porque daqui a pouco já vamos estar encerrando a nossa aula de hoje, vamos falar aqui sobre o pensamento calvino e luterano acerca dos anjos, né? Já estamos agora, já no século XVI, né, falando sobre o pensamento dos nossos reformadores. Bom, a despeito dos excessos católicos romanos, o cristianismo reformado continuou a ensinar que os anjos ajudam o povo de Deus. João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564, acreditava que os anjos são dispenseiros, administradores da beneficência de Deus para conosco. Mantêm a vigília, visando a nossa segurança, tomam a seu encargo a nossa defesa, dirigem os nossos caminhos e zelam para que nenhum mal nos aconteça. Esse é o pensamento calvino. Irmãos, isso é mais complexo, não é tão simples assim. Por exemplo, tem pessoas, servos de Deus, que experimentaram um livramento. Pode ter sido uma ação de anjo? Pode, claro, com certeza. Ou no trânsito, ou um acidente doméstico, ou qualquer tipo de acidente, enfim. Mas e aqueles irmãos que não tiveram livramento algum? Que sofreram um acidente de trânsito e morreu nesse acidente? Ou aquele irmão em Cristo fiel, né, que perseguido pelas igrejas perseguidas, né, da Ásia, né, ou na China, ou no Irã, ou na Coreia do Norte, que são os maiores perseguidores de cristãos no mundo, tá? Ou em países do norte da África, países muçulmanos, tá? E que foram mortos violentamente. Poderíamos perguntar, onde é que estavam os anjos nessa hora? Que não livraram, que não interviram. Então, não é sempre que os anjos intervêm. Volto a dizer,
os anjos intervêm não por uma ação da vontade voluntária deles, mas eles intervêm debaixo de uma ordem de Deus. Anjo não está submetido à ordem humana. Anjo está submetido à ordem divina. Em algumas ocasiões eles vão intervir, em outras ocasiões não vão intervir, tá certo? De acordo com a vontade soberana de Deus, que nós não sabemos responder exatamente por que algumas vezes Deus manda intervir e por que algumas vezes Deus não manda intervir, por que algumas vezes Deus dá o livramento para os seus filhos e em outras ocasiões Deus não dá o livramento. Não sabemos. Isso é a vontade soberana de Deus que se manifesta. Com certeza há um propósito, há uma direção, e que talvez nesse mundo não vamos saber, mas possivelmente no mundo vindouro sim, porque Deus não faz nada sem propósito, amém? Mas a verdade é essa, e às vezes a gente vê ímpios tendo livramentos. Como é que a gente pode responder a isso? Ímpio tem livramento, e às vezes um servo de Deus não tem. São respostas difíceis, complexas, mas uma coisa nós precisamos entender: o anjo, ele age debaixo da ordem de Deus, tá? Eu não tenho autoridade para estar ordenando o anjo, não. O anjo faça isso, faz aquilo, de jeito nenhum. Fazer isso é algo extremamente ignorante. Continuando, Martinho Lutero, que nasceu em 1483, morreu em 1546 depois de Cristo, século XVI, falou também em termos semelhantes ao de Calvino. Ele observou como esses seres espirituais, criados por Deus, servem à igreja e ao reino de Deus. Eles ficam muito perto de Deus e do cristão, ele diz. Ele inclusive, relata, ele diz o seguinte: estão em pé diante da face do Pai, perto do sol, mas sem esforço vem rapidamente nos socorrer. É a visão que Martinho Lutero tinha, que os anjos estavam sempre ali próximos de Deus, mas que por conta desse corpo metafísico, imediatamente eles estavam disponíveis também para estar perto de nós, intervindo debaixo de uma direção de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Renata Machado pergunta, na verdade é o Cláudio que está perguntando, se anjo está sob ordem, como podem ter livre-arbítrio? Se anjo está sob ordem, como pode ter livre-arbítrio? Mas os homens também estão sob ordem, Todavia, os homens têm o livre-arbítrio. Enquanto eu estou respondendo, estou deixando a imagem aqui de um anjo aqui para os irmãos. Um anjo guerreiro aqui, E, quer dizer, é uma imagem, tá, irmãos? Não quer dizer que isso aqui seja um anjo exatamente assim, Mas o fato de um ser estar debaixo de uma ordem soberana de Deus, não quer dizer que ele não tenha o livre-arbítrio. Essa relação da vontade soberana de Deus com o livre-arbítrio, tanto dos homens como dos anjos, ela é perfeita. Por exemplo, naquilo em que Deus tem uma vontade soberana revelada, ninguém vai mudar. A vontade soberana de Deus determinada, pré-determinada, ninguém vai mudar. Ok? Todavia, entre essa vontade, essa manifestação da vontade soberana, há também as ações arbitrárias, voluntárias dos seres, ok? Então, nesse caso, eu não vejo nenhuma dificuldade nessa relação, da vontade soberana de Deus com o livre-arbítrio dos seres que Ele criou. Eu particularmente não consigo enxergar dificuldade nisso. Amém? Muito bem. Continuando aqui, já caminhando para o encerramento, vamos falar sobre o pensamento da pós-reforma, já na era do racionalismo, século XIX, início do século XIX. Surgiram graves dúvidas contra a existência, do sobrenatural, porque já é aquele período da razão. Os ensinamentos historicamente aceitos pela igreja começam agora a ser reexaminados, Como consequência, alguns céticos resolvem chamar os anjos de personificação de energias divinas, quer dizer, já não são mais seres, são manifestações de energias, ou de princípios, bons e maus,
ou doenças, ou influências naturais. Quer dizer, o anjo vai perdendo no conceito do período do racionalismo, no início do século XIX, né, essa ideia de ser um ser pessoal, tá? E já começa a ganhar uma ideia de um ser mais abstrato, né, uma energia, uma influência, tá? Na era da razão. Então começa a haver dúvidas tremendas acerca da existência dos anjos ou não. Há mais uma pergunta aqui. Sérgio Freitas, todos os anjos caídos são demônios? Ou há distinção entre anjo e demônio? Há diferença? Bom, nós entendemos que todos os anjos caídos são demônios. Tá? Eles acompanharam a Lúcifer e ficaram sujeitos, né, à direção, à orientação, às ordens de Lúcifer. Logo, são demônios caídos, tá? Para quem não há salvação de jeito algum, e estão aí servindo a Satanás. São muito organizados. A gente vai ter aqui uma transmissão só para falar sobre demônios, para falar de Lúcifer, tá? Não vai ser hoje que nós vamos fazer isso. Nós estamos dando aqui só uma passada, né? Mas nós vamos ter uma aula só para falar sobre a doutrina dos demônios, né, de Lúcifer, ok? Mas nós queremos só adiantar que eles são seres organizados, tá? Não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes, tá? Não têm essa capacidade divina, porque não são divinos, são seres criados. A gente vai falar sobre isso aqui, se não na parte 1, na parte 2 do estudo nós vamos falar, ok? Então, eles estão debaixo da ordem, né, da direção de Lúcifer, logo são demônios. Mais uma pergunta? O nosso irmão Cláudio pergunta, então o anjo pode rejeitar uma ordem de Deus? Um anjo pode rejeitar a ordem de Deus? Veja bem, é muito importante a gente dizer que os anjos que se rebelaram já foram expulsos do céu. E os anjos que permaneceram fiéis são chamados, a gente vai tocar nesse assunto aqui no nosso estudo, são chamados de anjos eleitos. Assim nós cremos que da mesma maneira que nós, né, somos servos de Deus, que quando morrermos vamos para o lugar intermediário, aguardando a ressurreição dos corpos, e quando ressuscitarmos com corpos glorificados e adentrarmos as regiões celestiais, isto é, quando nós, na dispensação de Deus, começarmos a habitar os novos céus, ali não haverá mais como pecar. Nós teremos livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, ok? Então, há uma origem do mal, do pecado nos céus, e há uma expulsão desse pecado dos céus, tá? Há uma origem do mal na terra e haverá também uma expulsão desse mal, desse pecado na terra. Tudo será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Logo, né, a terra será destruída e nós viveremos em novos céus e nova terra. Lá não haverá pecado, tentação, mal. Nossos pensamentos maus não teremos na memória, mas tá, não vamos conseguir pensar nas maldades que fizemos ou que pensamos enquanto aqui na terra. Haverá uma ausência total de mal e de tentação, de tudo quanto é ruim, tá? Então nós temos livre-arbítrio sim, mas para fazer a vontade de Deus. Então esses anjos eleitos estão hoje nessa condição que um dia nós estaremos, porque nós estaremos habitando no mesmo ambiente, tanto nós, né, como filhos de Deus, né, que vamos estar com o corpo glorificado, e tanto quanto os anjos eleitos, que não seguiram as ordens de Lúcifer, todos nós estaremos vivendo no mesmo ambiente, em adoração a Deus. Amém, amados? Então, não, eles não têm mais essa capacidade, né, de negar uma ordem de Deus, ou de se rebelar contra a vontade de Deus. Dá tempo de mais uma perguntinha. Estou feliz, hoje o pessoal participando bastante, né? Isso enriquece as nossas aulas, enriquece nossa transmissão, nosso seminário de hoje.
Vitor Ribeiro pergunta: a questão de adoração dos anjos mencionada em Apocalipse 7:11 já está acontecendo ou vai acontecer? Bom, aí nós teríamos que analisar o texto, né? Porque ele citou um texto aqui. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para que eu possa ter ciência de qual texto que ele está citando. O texto diz assim: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre os seus rostos e adoravam a Deus. Não, essa passagem aqui ela ainda é profética, ela ainda não aconteceu, ela vai acontecer. Porque se você observar no contexto, você vai ver que João teve uma visão. Nessa visão ele vai ver os 24 mil, né, que são aqueles eleitos, né, e depois ele vai ter uma visão, né, de uma multidão que vem de todas as nações, de todos os lugares, línguas, né, etnias, e todos agora, não só os 24 eleitos, como também os 24 mil eleitos, né, das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, e também essa multidão que agora vem de todas as nações, todos vão se encontrar nesse capítulo diante do trono. Então isso não aconteceu ainda, tá? Então esse é um capítulo profético que está apontando para algo que vai acontecer, né? A ocasião em que todos nós recebemos corpo glorificado. E mais uma vez foi até bom o Vitor ter compartilhado esse texto, que esse texto mostra claramente que nós estaremos no mesmo ambiente de adoração, os anjos, né, e a multidão de servos de Deus, de filhos de Deus, que foram alcançados pelo sangue de Cristo, salvos agora com os seus corpos glorificados, diante do trono de Deus, prestando culto ao Senhor já nos céus. Então, você vê que as pessoas, né, e os anjos e os 24 mil estão todos ali no mesmo ambiente de adoração. Os testemunhos de Jeová afirmam que só os 24 mil ficam lá no céu prestando adoração, e que os demais vão ficar vivendo aqui nessa terra que será restaurada, né? Mas isso não é verdade. O apóstolo Pedro vai afirmar que essa terra vai ser destruída, né? O que há para nós é novos céus e nova terra, num outro lugar, tá? Para onde nós viveremos, que nós podemos chamar de céu, né? O céu de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Nós já vamos assim encerrando essa nossa primeira parte sobre a nossa aula de angelologia. Você está participando do nosso seminário que acontece toda quinta-feira. Geralmente é um seminário presencial. Todavia, por conta do cancelamento das aulas, por conta dessa época que estamos vivendo de transmissão de doenças, né, do vírus, do novo coronavírus, né, baixada aí essa orientação dos nossos governantes de isolamento social, de não aglomeração, nós entendemos, né, pelo bom senso, que deveríamos fazer assim, cancelar os cultos, cancelar as aulas, e por conta disso estamos fazendo essa transmissão. Amém? Nossa gratidão a todos que participaram com perguntas, que enriqueceram o nosso estudo. Talvez eu não tenha dado uma resposta que foi satisfatória. Não temos a vaidade aqui de querer mostrar que sabemos tudo, né? Muitas coisas ficam no campo da complexidade, tá certo? Mas eu creio que nós podemos juntos crescermos aqui neste lugar. Amém, queridos? Lembrando que por conta de não haver cultos na igreja, então também não está havendo dízimos e ofertas, não está havendo aquele momento que muitos irmãos nossos que são fiéis gostam, que é aquele momento da gente poder ofertar com a obra do Senhor, através de dízimos e ofertas. Isso não está acontecendo. Então muitos irmãos pedem, né, que a gente publique aí, poste a conta bancária da igreja, porque querem fazer o depósito dos seus dízimos e ofertas, ou por transferência, ou por depósito. Alguns irmãos que não estão conseguindo fazer o depósito, solicitam que a liderança da igreja vá buscar seu dízimo e oferta. Fique à vontade. Todos os dízimos e ofertas estão sendo entregues às nossas tesoureiras, que administram
né, a nossa igreja. Passando esse período, eu quero lhe deixar um convite para que você venha nos visitar. Estamos aqui na Estrada Castelo Branco, 907, aqui em Nilópolis, em frente à Praça Santos Dumont, aqui na rua do Vianense. Amém? Teremos o prazer de recebê-lo. Nossos cultos acontecem terça-feira às 19h30, quinta-feira às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Amém, querido? Deus abençoe. Não esqueça de dar aquele joinha, participar do nosso canal, no YouTube, no Facebook. No YouTube, aperta lá o sininho para que você possa ter acesso às notificações e compartilhe esse estudo para abençoar o maior número de pessoas. Amém? Nós vamos encerrar com uma oração. Deixa eu convidar essa mulher de oração, pastora Ilma Silene, para que nos abençoe e nos despeça debaixo das bênçãos do Senhor. Fique na paz e Deus te abençoe. Estudo maravilhoso, né, irmão? Olha só, eu quero mais uma vez lembrar para todos os irmãos, não vamos deixar brecha no nosso relógio de oração, irmãos. O nosso relógio está acontecendo desde o dia 15 de março, tá? São 40 dias, todos os horários estão fechados, existem horários que estão até com 2 irmãos. Irmãos, não vamos ficar dispersos não, irmãos, nós estamos precisando estar na posição de guerra, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, orar pelo nosso Brasil. Está repreendido em nome de Jesus esse mal sobre a nossa nação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse estudo, Deus. Muito obrigada, Pai amado, pela Tua igreja, Senhor, que tem trago, Senhor, ensinamento genuíno, Pai, daquilo que verdadeiramente vem do alto da graça sobre as nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Abre o nosso entendimento, nos dê direção, sensibilidade à Tua palavra, Pai. Senhor Deus, também eu quero, Senhor, desde já, te agradecer pela vida do Serginho e de todos aqueles que têm se dedicado para que essa transmissão aconteça, Deus. Pai, nos leve em paz e segurança até os nossos lares, nos cubra com o Teu sangue, Deus, nos esconda debaixo das Tuas asas, Senhor. Senhor, mais uma vez eu venho te entregar cada lar, Pai amado. Senhor, nas Tuas mãos, unja os umbrais das portas, guarda a vida dos nossos idosos, das nossas crianças, Deus, guarda as nossas vidas, Pai, repreende todo mal, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor Deus, arranca todo medo, lança fora todo medo, Deus. Senhor Deus, é que a nossa confiança venha estar em Ti, Senhor, que sejamos obedientes, mas, Senhor, com a certeza que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, Deus amado. Muito obrigada, Senhor Deus. Sê conosco, nos leva, Pai amado, aos nossos lares em paz e segurança. Amém.